Olá, irmãos, graça e paz, muito bom estar aqui mais uma vez com você para mais um devocional. Nós estamos nessa caminhada com o objetivo de nos tornarmos cristãos melhores, parecermos mais com Jesus Cristo e esse parecer com Cristo envolve o nosso devocional, envolve todos os nossos dias. Lá no primeiro devocional de introdução, eu disse para vocês que nós precisamos amar ao Senhor acima de todas as coisas, consagrar todos os nossos planos ao Senhor, consagrar os nossos dias ao Senhor. Então eu espero que você esteja fazendo tudo isso, vivendo essa vida de oração, de devoção, e eu tenho certeza que cada vez mais você se tornará parecido com Jesus Cristo, para a honra e glória dele mesmo, porque nós somos chamados a sermos sal e luz dessa terra. Então eu espero que você seja uma bênção onde você passar, e eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui simplesmente para potencializar você a ser mais parecido com Jesus Cristo. Nós estamos lendo Tiago, então eu já vou pedir que você pegue a sua Bíblia e que você me acompanhe nessa leitura. O texto de hoje é assim algo que fala profundamente aos nossos corações. Eu tenho certeza absoluta que você precisa ouvir esse devocional e depois de ouvi-lo, praticá-lo, porque isso aqui é fantástico. Tiago capítulo 3, a gente vai ler do versículo 1 ao versículo 12, essa perícope fala algo maravilhoso. O tema desse devocional eu escolhi e defini como: sua língua é pior do que você imagina. E aí eu não estou falando do órgão físico, língua, mas estou falando da sua boca, do seu falar. Eu garanto para você que a gente vai ler aqui e você vai entender que a sua língua é pior do que você imagina. Vamos lá, capítulo 3, me acompanha na leitura aí e depois a gente pensa um pouquinho sobre esse texto. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Preste atenção. Versículo 3. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observem igualmente os navios, que sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por pequeníssimos lemes e levados para onde o piloto quer. Assim, também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de animais, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua ninguém é capaz de domar. É mal incontido, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos o Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Eu não sei se você se lembra, mas no devocional 5 nós falamos, o Tiago dá um breve conselho para a gente falar menos e ouvir mais. Lembra disso? Lembra que você assistiu esse devocional e eu falei isso no finalzinho? Falei, olha, Tiago fala para a gente falar menos, dominar mais a boca e ouvir mais, e irar-se menos também. Tiago tinha razão. Tiago sabia do que ele estava dizendo. E agora ele explana assim por completo o falar. Eu separei aqui alguns aspectos da língua. Coisas que através da língua ou com a língua podemos fazer. Eu grifei algumas palavras, se você quiser grifar, procurando no texto aí, fica bem bacana para você lembrar depois, quando você estiver daqui um tempo olhando para esse texto de novo.
A primeira coisa que eu grifei da língua é que com ela nós podemos nos gabar. Como assim nos gabar? É nos achar, é falar das grandes coisas que fizemos, que temos. Então é com a boca que a gente se gaba. A gente conta para os outros, olha, eu tenho isso, eu fiz isso, olha, comigo é assim, olha, eu sou bom nisso. É com a boca que nós nos gabamos. Outra característica que com a boca nós fazemos é incendiar. Como assim incendiar? Incendiar conflitos. Sabe quando você põe lenha na fogueira? Você põe lenha na fogueira com a sua boca. Cuidado com a sua boca, porque a sua boca é capaz de incendiar os lugares, ambientes, sentimentos das pessoas, os conflitos da sua volta. Cuidado com a sua boca. O que mais? É com a boca que nós contaminamos as pessoas. Como assim contaminamos? Sabe quando você tem uma ideia e você vai passando para outras pessoas? Isso pode ser uma ideia boa, claro, mas sabe quando você está com ranço de alguém e você começa a contar para um, conta para outro, começa a traumar o mal e aí você conta para uma pessoa, conta para outra e vai crescendo e vai virando um motim e as pessoas vão começando a pensar como você? Então, isso só aconteceu porque através da sua boca você contaminou as pessoas. Outra característica da língua que nós lemos aqui, Tiago chama ela de indomável, incontrolável. Quantas vezes você não consegue segurar a tua língua? Não consegue segurar a sua boca, você fala demais, fofoca, fica falando, fica quieto, Tiago já falou. Outra coisa que a língua pode ser cheia de veneno mortal. Quantas vezes nós falamos mal das pessoas, matamos elas com a nossa língua, isso é terrível. Outra coisa que a língua faz, amaldiçoar. Sabe, palavras terríveis, desejos de coisas ruins que temos das outras pessoas, é com a nossa boca que de fato nós vamos lá e falamos isso. Eu quero até ler de novo o versículo 10 para vocês. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Não foi isso que Deus planejou para nós. Não foi isso que Deus pensou quando nos fez comunicativos. Deus não estava desejando em seu coração que a gente viesse fazer toda essa lista de palavras que eu disse para vocês. Quero ler um provérbio para vocês aqui. Provérbio 18, 21 diz assim: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Já tinha pensado nisso? Você que fica falando muito aí, você vai comer do fruto daquilo que você está falando. E se você pudesse parar hoje e pensar assim, tudo que você fala para os outros, ao longo de toda a sua vida, tudo que você falou das outras pessoas. Imagina que todas as suas palavras sobre as outras pessoas, nesse dia, neste momento agora, voltasse para você. Você falou de todo mundo que você sempre quis, mas nesse momento agora, nesse devocional, se Deus pegasse todas aquelas palavras e voltassem elas contra você, ou a seu favor, depende do que você falava, você ouviria palavras justas ou injustas? Você ouviria palavras duras ou palavras capazes de te curar, de te ajudar, de te fortalecer? Palavras que visavam o seu mal e a sua morte ou a sua vida, o seu bem? São as palavras que você já disse para as pessoas e agora estão voltando para você. Se você ouvisse tudo aquilo que você já falou para outras pessoas hoje, você ficaria perto de si mesmo? Essas coisas que você falou das pessoas, se você estivesse ouvindo elas, você ficaria próximo, nesse caso, de você mesmo? Eu não tenho certeza. Tiago, por 3 vezes, chama essas pessoas de irmãos, porque ele sabe que essa mensagem que eu estou dizendo para você é uma mensagem dura, pesada, mas a gente precisa aprender aqui algumas coisas. Primeiro, não condene as pessoas, elas precisam de mudanças e não de deixar de existir. Mas a pessoa errou, ela precisa mudar, não morrer. Para de desejar o mal das pessoas, a não existência delas, a distância delas. Elas precisam mudar. Mudar elas precisam. Deixar de existir, não é por aí. Não fale isso com a sua boca. Outra coisa, a gente precisa falar o que precisa ser dito. Mesmo que seja duro, mesmo que machuque as pessoas, como o Tiago está dizendo. É um discurso duro aqui, mas ele é dito com amor.
Por 3 vezes ele chama o povo de meus irmãos, meus amados. Ele sabe que o discurso é duro. Às vezes a gente precisa falar às vezes não, sempre a gente precisa falar tudo que a gente precisa falar para as pessoas, mas precisa ser de uma forma amorosa, bondosa, que a pessoa escute com amor. Ela precisa saber que você fala a verdade para ela, mas a verdade dita em amor. Não adianta ir lá e querer matar a pessoa com a sua língua. Outra coisa, a sua boca foi feita não para você falar o que você quer, mas aquilo que o Senhor deseja que você fale. Então a sua boca não é sua, em primeiro lugar, ela é do Senhor. Não se esqueça, versículo 3, capítulo 3, versículo 3 que nós lemos, para encerrar aqui. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos, já viu um cavalo que você sela e anda nele? Você coloca um freio na boca dele que você puxa as rédeas depois. Se você coloca um freio na boca dos cavalos para que ele obedeça a você que está conduzindo, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Se você controla a boca do cavalo, você controla ele inteiro. Você pode levar ele para onde você quiser. Assim é a sua boca. Se você controlar a sua boca, o seu corpo todo vai dar os frutos disso. Controle a sua boca. Mateus capítulo 12, versículo 36, Jesus nos diz que nós daremos conta de toda palavra inútil. Nós daremos conta de toda palavra inútil que tivermos dito durante a nossa vida. Jesus vai nos cobrar todas as palavras que saíram da nossa boca. Então, eu imagino que você deva, nesse momento, parar tudo, pedir perdão, se arrepender e mudar o estilo de vida que você tem vivido, principalmente com a sua língua. Por isso eu disse, a sua língua é pior do que você imagina. Você precisa urgentemente de ajuda do Senhor para controlá-la. Amém? Deixei aqui no nosso e-book alguns textos extras para você complementar essa ideia. Tem vários salmos, provérbios, tem um texto de Mateus. Então eu desejo que você vá com calma e leia esses textos, porque vai te ajudar ainda mais a entender tudo isso. Vamos orar? Não se esqueça de deixar o seu like e também se inscrever aqui no canal e enviar para alguém que você sabe que precisa, sem mandar indireta, né? Ah, vou mandar esse vídeo aqui e uma indiretinha para a pessoa. Não, assim não, irmão. Faz direito, hein? Olha lá. Vamos orar? Senhor, nós somos pecadores, nós somos terríveis, Deus, e a nossa boca é muitas vezes aonde o lugar que nós amaldiçoamos as pessoas e desejamos o mal para elas. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos perdão nesse dia, nós te pedimos perdão neste momento, porque quantas vezes com a nossa boca nós incendiamos, inflamamos, matamos, amaldiçoamos as pessoas. Pai, muda a nossa língua, muda o nosso jeito de viver falando e desejando coisas para as pessoas. Senhor, nos ajude a controlar a nossa boca, porque se nós controlarmos a nossa boca, nós controlaremos o nosso corpo todo. Assim como um navio enorme é controlado por um pequeno piloto, assim como o cavalo, quando é domado a sua boca, você domina todo o corpo. Nós queremos dominar a nossa língua para dominarmos o nosso corpo para a tua honra e para a tua glória. Que o Senhor ajude cada um dos meus irmãos e minhas irmãs que estão acompanhando este devocional a serem mais parecidos contigo. Nós queremos ser os cristãos que o Senhor deseja que sejamos. Pai, esta é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Deus te abençoe. Mude a sua língua e o seu jeito de falar sobre si e sobre as pessoas também. Meus amados, Deus abençoe. Te espero no nosso próximo devocional.